Seja muito bem-vindo no Entendendo o Texto de hoje. Eu quero falar com você sobre o versículo de Jó, capítulo 22, verso 28, que diz: determinando tu algum negócio, seja firme ou ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Eu quero fazer você entender o texto de hoje, então, por favor, fica no vídeo até o final. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em seus caminhos. Gente, é o seguinte, no Entendendo o Texto, eu quero pegar os textos mais distorcidos da Bíblia, eu quero pegar alguns textos que até são usados de forma muito bem aplicada em algumas partes da pregação, ou usados para a pregação, ou todavia para uma motivação, e ali são tirados de um contexto, são isolados e aplicados para alguma mensagem, como por exemplo o texto de Jó 22, 28, que é o texto que nós estamos lendo agora. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em seus caminhos. Olha, quem nunca ouviu falar desse texto, não é verdade? De forma bem motivacional, quando você estava ali no culto e alguém disse assim, ó, poxa, determina nessa situação, você tem que determinar e tudo mais para que a luz brilhe nos seus caminhos. Bom, a forma que foi colocado é correta. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que no Evangelho não existe uma força ativa positivista, ok? Uma palavra, ela pode ser positiva ou negativa, desde que você, na sua consciência plena, entenda que é. Não que eu determinando aquilo vai acontecer ou não, se eu não tiver ação. Se eu quero crescer em algo, se eu quero construir algo, se eu quero alcançar, conquistar, realizar, eu tenho que determinar? Sim, porque a determinação verbal, ela te implica a você caminhar numa ação física de realizar, de fazer. Por exemplo, eu vou determinar, eu vou conseguir, eu vou alcançar, e eu vou terminar essa faculdade, vou conseguir um trabalho. Claro, você tem que ser uma pessoa positiva, você tem que acreditar em você, você tem que ser motivada ou motivado por algum sonho, projeto ou algo do tipo. Mas não que este versículo trará a você uma força ativa de forma alguma. Bom, a aplicação desse versículo não é uma aplicação ruim. Por quê? Determinando tu algum negócio, você sendo firme, claro que a luz vai brilhar, ou seja, há de alcançar o esperado. Só que nós precisamos entender, e aí cabe nesse texto, e eu já começo a tomar caminho ao fim, que nós precisamos, todas as vezes que formos falar de algum versículo bíblico, nós precisamos nos ater ao contexto desse versículo. Porque, por exemplo, a forma com que esse versículo está posicionado em um contexto não é muito agradável. Jó perdeu tudo, lembra de Jó? Jó perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e naquele momento Jó perde completamente a sua saúde. Jó pegou uma doença de chagas na pele, se coça com cacos de telha. Jó está repletamente magro, esquelético, sem força, ao ter perdido tudo em sua vida, e chega um amigo dele chamado Elifaz e diz para Jó que Jó está passando por tudo que ele está passando porque Jó poderia ter cometido algum pecado. Olha que coisa! Se você analisar os versículos anteriores, Elifaz está tentando procurar alguma maneira de entender a situação de Jó, e a única maneira que passa, a única coisa que passa pela cabeça ele faz é que Jó deveria ter cometido algum pecado. Ele até cita nos versículos anteriores, talvez Jó despediu a viúva de mãos vazias, talvez Jó não ajudou alguém, talvez Jó cometeu algum pecado que ele não tenha confessado, e ali a teologia de Elifaz é ruim, porque ele olha para a situação de Jó entendendo que o que Jó está passando, ele está passando porque é consequência de um pecado. E aí ele finaliza: Jó, vá lá para Deus, confessa o seu pecado, porque Deus vai te ouvir, vai atender você. Jó, confessa o que você fez, Jó. Então determina, Jó, determina tu algum negócio e a luz brilhará, ou seja, haverá perdão e a sua situação, ela vai voltar ao normal. Então, gente, a forma que é colocado
E a aplicação nesses dias de hoje desse texto até que é bonzinho, até que não é muito ruim, mas se torna errado a partir do momento que eu não me atento ao conceito e ao contexto. Gente, 3 coisas você precisa ter para entender um texto. A primeira coisa, contexto. A segunda coisa, contexto. E a terceira coisa, contexto. Timóteo, parece uma palhaçada, mas se você quer entender um texto, extrair a melhor exegese, que é extrair de forma hermenêutica, você precisa entender e se atentar ao texto. Quem escreveu, quando escreveu, por onde ele escreveu, o que estava acontecendo na época que ele escreveu, o que permeava o contexto dessa escrita, desse acontecimento. São elementos e fatores que fazem que você tenha uma compreensão plena do texto. Todavia, haverá uma aplicação boa. Então, quando eu cito esse texto isoladamente, se torna perigoso, porque eu não estou me atentando ao contexto desse texto, que me mostra Elifaz falando para Jó confessar o seu pecado, acusando Jó de ter cometido um pecado, falando com que Jó tem de perseverar e dessa forma determinar alguma coisa para que seja firme e ali a luz brilhe em seus caminhos. Então, gente, quando você for pregar, quando você for ler, quando você for recitar, quando você for compor algum texto, preste atenção no contexto desse texto, para que você não venha errar e você venha entender o texto corretamente. Tamo junto!